Existe uma verdade escondida por trás do ruído do mundo. Uma verdade esquecida, não porque seja irrelevante, mas porque é sagrada demais para ser dita em linguagem comum. Você já sentiu isso? Nos momentos silenciosos de solidão, nos espaços entre seus pensamentos. Aquela sensação inquietante de que você é mais do que carne e osso. Mais do que a identidade que lhe foi dada por nome, título ou papel. E se você não for um, mas muitos? E se o seu ser se desdobrasse em 7 camadas distintas, porém interligadas, cada uma um passo mais próximo da sua origem divina? Helena Blavatsky, a mente luminosa por trás de A Doutrina Secreta, não apenas teorizou sobre a alma, ela iluminou sua arquitetura. Seus ensinamentos sussurram sobre 7 princípios, 7 aspectos sagrados que constituem o espectro completo da existência humana. Eles não são meras abstrações simbólicas, mas verdades vivas, camadas reais e vibrantes de consciência que moldam suas emoções, seus pensamentos, sua fome espiritual. Compreendê-los é despertar para quem você realmente é, não como um fragmento, mas como um ser completo, multifacetado, em movimento através da eternidade. Esse conhecimento não é para os curiosos. É sabedoria para os que estão prontos. Para a alma que já sofreu o suficiente para começar a perguntar por quê. Para o buscador que olha no espelho e vê algo antigo olhando de volta. Se você já sentiu que sua forma física é apenas o manto exterior de algo vasto e imensurável, você não está enganado. E você não está sozinho. O véu agora é fino, e o que está além dele está esperando para ser lembrado. Nos próximos minutos faremos uma jornada juntos, não através da fantasia, mas através da ciência esotérica do ser. Ao desvelarmos cada um dos 7 princípios, você o sentirá ressoar dentro de si, como uma melodia que já conheceu de cor. O corpo, a força vital, a mente, a alma, o espírito, eles não são apenas partes de você, eles são você. Camada sobre camada de geometria sagrada, forjadas no silêncio, destinadas ao despertar. Então, fique comigo. Não apenas para aprender, mas para lembrar. Porque em algum lugar profundo dentro de você, você já sabe o que está prestes a ouvir. Isso não é uma lição. É um retorno. Um retorno à estrutura ancestral da sua alma. E uma vez que você se veja como realmente é, nunca mais será o mesmo. Os ensinamentos de Blavatsky não são apenas exercícios intelectuais, são chaves delicadas e poderosas que abrem as câmaras interiores do ser. Cada princípio que exploramos não é uma definição, mas uma porta. E atrás de cada porta está uma verdade oculta sobre sua natureza, sua origem, seu propósito. E quanto mais avançamos, mais clara se torna a revelação. Você não é um observador passivo neste universo. Você é um co-criador, tecido dos mesmos fios que ligam as estrelas ao céu. E ainda assim, esse conhecimento sagrado foi velado por séculos, protegido, não para enganar, mas para preservar. Blavatsky não o revelou em busca de aplausos. Ela o trouxe como um chamado. Um chamado para os poucos que sentem o pulsar da eternidade em seu peito, que estão prontos para deixar a ilusão da separação e, finalmente, permanecer na plena presença de sua divindade interior. Você não estaria aqui, agora, se não fosse um deles. Os 7 princípios não são 7 etapas para se tornar algo. São 7 revelações do que você já é. Você nasceu carregando esses mistérios, escondidos sob a pele, codificados no silêncio da sua alma. E como o fogo sagrado, eles não exigem crença, apenas reconhecimento. No silêncio entre as palavras, na pausa entre as respirações, a verdade já está chamando você de volta. Essa jornada não é para entretenimento, é para lembrança. E se a sua alma tem ansiando por algo sem nome, algo além do alcance material deste mundo, então tome isso como um sinal. O que vem a seguir não é uma história, é o mapa da sua existência. E uma vez que começarmos, não há retorno. Apenas o caminho adiante,
rumo à complexidade radiante do seu verdadeiro eu. Então respire, escute, deixe o ruído do mundo desaparecer. Porque o que você está prestes a descobrir não é novo, é antigo, é eterno e é seu. A jornada começa com o mais tangível, o mais imediato, o corpo físico. Nos ensinamentos de Blavatsky, este não é o verdadeiro eu, mas sim a casca mais externa, o veículo através do qual a alma experimenta o mundo material. É chamado de rupa, que significa forma, e embora seja mortal e finito, cumpre uma função sagrada. É o templo da encarnação, o vaso de barro escolhido pelos princípios superiores para expressão, aprendizado e transformação no denso reino da matéria. Mas não confunda sua impermanência com insignificância. Blavatsky nos lembra que o corpo, embora perecível, é moldado pelo karma e impregnado de uma inteligência silenciosa que reflete o mundo interior. A estrutura de nossa carne não é aleatória. Ela é desenhada karmicamente. Nossas doenças, nossas forças, até mesmo a maneira como nos movemos, tudo isso são ecos de causas passadas se manifestando em forma presente. O corpo se lembra, não apenas desta vida, mas das sombras de muitas. Este primeiro princípio é a máscara da alma, mas também é a porta de entrada. É por meio da sensação, da dor e do prazer que a consciência começa a despertar. A matéria não é inimiga. Ela é o cadinho. A luta, as limitações, a fome, tudo isso desperta em nós o anseio de superá-los. E é esse anseio que inicia a ascensão interior. Sem o peso do corpo, nunca aprenderíamos a disciplina do voo. Ver o corpo como sagrado é viver com reverência. Não se trata de adorar a carne, mas de reconhecer sua função divina. Você não é o seu corpo, mas seu corpo faz parte de você, escolhido com precisão para abrigar sua lição kármica. E uma vez que isso é compreendido, cada movimento, cada respiração, cada dor, se torna parte de um diálogo mais profundo entre a alma e o mundo. O corpo torna-se um instrumento de consciência, não uma prisão. No entanto, sob o corpo, há algo mais sutil. A centelha animadora que o mantém vivo. O fôlego que se move mesmo enquanto dormimos. O fogo por trás das batidas do coração. É para aí que agora se volta a nossa jornada, para a corrente invisível que conecta a vida à forma. Para o segundo princípio, prana, a força vital universal que sussurra através de cada célula, lembrando-nos de que até mesmo o físico está impregnado de espírito. Depois da forma, vem o sopro. O corpo sem vida é apenas matéria inerte. O que o anima, o que o mantém pulsando, é o segundo princípio, prana, a força vital universal. Blavatsky descreve prana como a corrente invisível que circula através de tudo o que vive, não como algo pessoal, mas como uma energia cósmica que nos atravessa. Prana não é seu. Você apenas o absorve como a planta que se banha na luz do sol. É o elo que une o espírito à matéria, o primeiro sussurro da alma encarnada no plano físico. É prana que move o sangue, que mantém os pulmões inflando, que mantém o coração batendo mesmo quando dormimos. Mas ele é mais do que função biológica. Ele é o indício de que há algo além do corpo físico. Quando você respira profundamente, quando sente aquele arrepio inexplicável, quando sua intuição se acende sem motivo aparente, é prana vibrando com mais força, tocando as fibras mais sutis do seu ser. Ele é a prova viva de que mesmo no plano físico, já estamos tocando o invisível. No entanto, essa energia vital pode ser obscurecida. A forma como vivemos, o que comemos, o que pensamos, tudo isso afeta o fluxo de prana. Ele pode ser bloqueado, desperdiçado ou canalizado com sabedoria. Blavatsky nos convida a reconhecer que cuidar do corpo não é vaidade, mas um ato espiritual. O corpo é o vaso, mas prana é o combustível. E quanto mais pura for sua conduta, mais intensamente essa energia pode brilhar através de você. Prana não é exclusivo dos seres humanos.
Ele vibra nas pedras, nas plantas, nos animais. Ele é o sopro da existência, a dança invisível que conecta tudo que é vivo. Mas apenas o ser humano possui a capacidade de se tornar consciente desse fluxo, de trabalhar com ele, de elevá-lo, de transformá-lo em poder interior. É aí que a evolução espiritual começa, quando deixamos de apenas sobreviver e começamos a dirigir a própria energia vital em direção à transcendência. E ao sentir prana vibrar mais intensamente em nós, percebemos que não somos apenas corpo, nem apenas vida. Somos também consciência. A energia que nos anima desperta algo mais: a percepção, o pensamento, o julgamento. É nesse ponto que o terceiro princípio começa a emergir. Linga Sharira, o duplo etéreo, a contraparte sutil do corpo físico, que serve como ponte entre a vida e a forma, entre o mundo denso e os planos superiores. Quando olhamos para o espelho, enxergamos apenas a superfície, a pele, os olhos, a forma. Mas o que sustenta essa imagem não é apenas carne e osso, é o Linga Sharira, o corpo etéreo, o molde invisível sobre o qual o corpo físico foi construído. Segundo Blavatsky, este é o terceiro princípio do ser humano, uma espécie de duplicata sutil que existe antes, durante e depois da encarnação física. Ele não é visível aos olhos comuns, mas é real, tão real quanto a sombra projetada pela luz. O Linga Sharira é o elo entre prana e o corpo físico. É nele que a energia vital se distribui, fluindo por canais sutis e pontos de energia que os antigos chamavam de nadis e chakras. Sem esse corpo etéreo, o físico não poderia funcionar. Seria como uma máquina sem sistema elétrico. Por isso, muitas tradições de cura trabalham não apenas com o corpo denso, mas com o campo energético, buscando harmonizar o fluxo vital em níveis mais profundos do que a medicina comum pode alcançar. Mas Blavatsky alerta: o Linga Sharira também é temporário. Ele se dissolve pouco após a morte física, liberando os princípios superiores para continuar em sua jornada. No entanto, durante a vida, ele é altamente influenciável. Pensamentos tóxicos, ambientes carregados, emoções descontroladas. Tudo isso afeta o corpo etéreo, como se fossem manchas em um espelho de água. E quando esse reflexo se distorce, o corpo físico responde, adoecendo, desorganizando-se, enfraquecendo-se. Cuidar do Linga Sharira é cuidar do campo invisível que organiza nossa saúde, nossas sensações e até mesmo nossos estados de consciência. Ele é como a harpa onde prana toca sua melodia. E se os fios estão tensos, desalinhados ou partidos, a canção da vida se torna caótica, confusa, dissonante. É por isso que práticas como a meditação, a purificação energética e a intenção consciente são tão poderosas. Elas não apenas acalmam a mente, mas realinham as forças que estruturam o corpo sutil. E é nesse ponto, entre a forma física, a energia vital e o molde etéreo, que começamos a perceber algo novo: a mente, a voz interior, o fluxo incessante de pensamentos que observa, analisa, deseja. Esse é o quarto princípio. Kama Manas, a mente inferior, aquela que nasce do desejo e molda nossa experiência com base na atração e na repulsa. É ela que nos faz humanos, e também é ela que nos aprisiona, quando esquecemos quem realmente somos. Dentro de nós, há uma mente que sente, que deseja, que sofre. Essa mente não é pura razão, tampouco é puro instinto. Ela está entre os dois. É o campo de batalha onde forças opostas travam silenciosamente sua guerra. Blavatsky a chama de Kama Manas, a mente inferior, entrelaçada com os desejos, moldada pelas emoções. É por meio dela que experimentamos o mundo como indivíduos. É onde nasce o eu quero, o eu temo, o eu preciso. É ela que grita em meio ao silêncio da alma, tentando preencher com prazeres transitórios um vazio que só a verdade pode saciar. Kama, o desejo, é a raiz dessa mente. Ele atrai, repele
cria vínculos com aquilo que nos dá prazer e rejeição ao que nos ameaça. Mas essa força não é necessariamente negativa. Blavatsky nos ensina que o desejo é a semente da aspiração. É através do desejo que a alma, ainda adormecida, começa a ansiar por algo além do imediato. O problema surge quando o desejo governa, quando ele não é purificado, quando ele cega a razão superior e nos aprisiona em ciclos repetitivos de satisfação e vazio. A mente inferior, por sua vez, é como um espelho distorcido. Ela reflete o mundo, mas o faz através de lentes embaçadas pelo ego. Somos condicionados desde cedo a desejar aquilo que os outros valorizam, a temer o julgamento, a buscar segurança em conquistas externas. E assim, perdemos a conexão com o verdadeiro propósito do pensamento, compreender a realidade, discernir o verdadeiro do ilusório, libertar a consciência da prisão do materialismo. É nessa fase da evolução interna que muitos se perdem, mas também é onde muitos despertam. Pois quando a mente saturada de desejos já não encontra satisfação, ela começa a se voltar para dentro. Começa a escutar algo mais sutil, mais profundo. E essa escuta é o início da separação entre o ego e a essência. Quando o Kamamanas se silencia, ainda que por um breve instante, um outro nível de consciência começa a emergir, sereno, luminoso, impessoal, o verdadeiro pensamento puro. É aí que encontramos o Manas superior, o quinto princípio, o verdadeiro eu pensante. Não mais dominado por paixões, nem escravo das circunstâncias externas. Ele é o princípio da mente abstrata, a centelha da inteligência divina em nós, o elo entre o humano e o espiritual. É com ele que começaremos a nos conectar agora, atravessando a sombra do desejo para encontrar a luz do discernimento eterno. Quando o ruído da mente inferior finalmente se cala, quando os desejos perdem a força e os medos se dissolvem na luz da consciência, uma nova presença começa a emergir. Manas superior. Este é o quinto princípio, o verdadeiro intelecto divino. Ele não pensa como a mente comum. Ele contempla. Não deseja. Ele compreende. Blavatsky o descreve como o mediador sagrado entre o homem e o espírito, o ponto de virada onde deixamos de ser criaturas reativas e passamos a ser seres conscientes da própria eternidade. É através do Manas superior que o ser humano começa a despertar para sua verdadeira natureza. Ele não vê o mundo apenas como matéria, mas como símbolo. Cada experiência, cada encontro, cada dor é percebido como uma lição velada, uma parte de um grande quebra-cabeça cósmico, onde tudo tem propósito, tudo tem direção. Aqui nasce a sabedoria, não aquela acumulada por livros, mas a que brota da alma quando ela começa a recordar de onde veio e para onde está indo. Nesse nível, o pensamento não separa, ele unifica. Não se apega ao meu ou teu, mas reconhece o um em tudo. A compaixão surge espontaneamente, não como um dever moral, mas como uma consequência natural da percepção de que todo ser carrega em si a mesma centelha. O julgamento cede lugar à compreensão, a raiva dá espaço ao perdão, e a busca por superioridade é substituída pelo desejo de servir. Esse é o poder de Manas superior. Ele transforma o ser humano em um instrumento consciente do divino. No entanto, essa transição não é fácil. Ela exige renúncia, não da vida, mas da ilusão. Exige que deixemos para trás as muletas do ego, os vícios do orgulho, as máscaras que usamos para nos proteger da verdade. Blavatsky nos adverte que muitos tocam à beira desse princípio e recuam, tomados pelo medo de perder aquilo que acreditavam ser. Mas aqueles que persistem, que atravessam o fogo da autoconsciência, encontram do outro lado não o vazio, mas a presença, silenciosa, imperturbável, eterna.
E é a partir desse novo centro de consciência que se torna possível alcançar o sexto princípio, Buddhi, a intuição espiritual, a sabedoria pura, a luz do espírito refletida na alma. Não se trata mais de pensar, mas de ser, de viver não através da mente, mas através da verdade que ela é capaz de revelar quando silencia diante do eterno. Buddhi não pode ser explicado, apenas reconhecido. Ele é o sexto princípio e representa o mais puro reflexo do espírito em nossa alma. Helena Blavatsky o descreve como o veículo da sabedoria espiritual, o canal silencioso por onde a verdade flui diretamente do divino para o humano. Não é uma voz que fala com palavras, mas uma presença que se impõe com clareza incontestável. É aquilo que sentimos quando algo é profundamente verdadeiro, mesmo sem termos como provar. Quando o coração se aquieta e o universo parece respirar conosco. Diferente da mente, Buddhi não argumenta, ele revela. Sua linguagem é o silêncio. Sua força é a certeza inabalável que surge sem esforço. Quando ele se manifesta, não há dúvida, há compreensão, há unidade. Ele é o ponto de comunhão entre o eu e o todo, entre o ser individual e a consciência universal. Por isso, Blavatsky nos ensina que Buddhi não pertence à personalidade. Ele é impessoal, incondicional, eterno. Ele é o portal que nos conecta à verdade que existe além da forma, além do tempo. Mas o acesso a Buddhi exige preparação. O ego precisa se calar, a mente precisa se purificar, o coração precisa se abrir. Não há como forçar sua presença, ela desce como a brisa suave sobre aquele que está pronto, aquele que não busca poder ou glória, mas verdade. Muitos caminham vidas inteiras sem percebê-lo, pois estão presos à lógica da mente inferior. Outros, em momentos de profunda entrega ou sofrimento, têm lampejos de Buddhi, compreensões súbitas, intuições que mudam tudo, uma paz inexplicável em meio ao caos. É através de Buddhi que a compaixão verdadeira nasce. Não aquela que julga ou mede, mas aquela que simplesmente é. Nesse estado, não há separação entre o outro e o eu. Há apenas uma consciência fluindo entre formas diferentes. E quando esse princípio começa a guiar a vida de alguém, todas as ações se tornam sagradas. Cada escolha é feita com reverência, cada gesto carrega luz, cada palavra tem peso, pois tudo passa a ser visto à luz do eterno. E então, por fim, como a chama invisível que dá vida à vela, surge o sétimo princípio. Atma, o espírito puro, a centelha do absoluto dentro de cada ser. Não é uma parte de você, é aquilo que você é, além de todas as camadas. É o único real. Tudo o mais é reflexo. É para ele que todos os outros princípios apontam, e é com ele que nos encontraremos agora, ao fim desta jornada de lembrança. Atma é o silêncio antes de todas as palavras, a luz que brilha mesmo quando não há forma, o centro imóvel no coração da tempestade. É o sétimo e mais elevado princípio do ser humano, segundo Blavatsky. Não um corpo ou aspecto, como os anteriores, mas a própria essência divina em nós. Ele não nasce, não morre, não muda. Ele simplesmente é. Atma é a centelha do absoluto, a presença do infinito dentro do finito, a fagulha do uno manifestada em cada ser como testemunha eterna. Não se pode conhecer Atma como se conhece um objeto. Ele não é algo fora de você a ser alcançado, mas o que sempre esteve no centro do seu ser, silencioso, invisível, paciente. Blavatsky afirma que todas as camadas do ser existem para que o espírito possa se manifestar no plano material, aprender através da experiência e retornar à sua fonte com consciência ampliada. Atma não evolui. O que evolui é a alma, para que possa finalmente reconhecê-lo. Esse reconhecimento não acontece pela mente nem pelo desejo. Ele ocorre quando todas as vozes se calam e resta apenas a presença. Quando o eu que busca se dissolve e o ser
que se revela. Muitos místicos, santos e iniciados tocaram esse estado, alguns em êxtase, outros em silêncio absoluto, outros ainda em meio à dor. Mas todos relatam a mesma coisa: a dissolução da separação, a experiência da unidade, a percepção direta de que tudo é um. Atma é o núcleo inviolável da consciência. Não importa quantas encarnações você tenha vivido, quantos erros tenha cometido, quantas máscaras tenha usado, Atma permanece intocado, puro, radiante. É por isso que a verdadeira redenção não está em apagar o passado, mas em recordar quem você é além dele. Esse princípio é sua identidade real. E ao reconhecê-lo, toda a estrutura dos 6 princípios anteriores se alinha, como planetas girando em harmonia ao redor de uma única luz. A jornada não termina aqui. Na verdade, ela começa. Porque saber que há um espírito em você é uma coisa, viver a partir dele é outra. Isso exige disciplina, entrega, renúncia, silêncio, mas também traz paz, lucidez e uma alegria que não depende de nada externo. Agora que você conhece os 7 princípios, é hora de integrar esse conhecimento, pois o verdadeiro despertar não acontece no entendimento intelectual, mas na prática diária, no modo como respiramos, pensamos, sentimos e agimos no mundo. Conhecer os 7 princípios é como encontrar um mapa perdido do próprio ser, mas Blavatsky nos alerta: o mapa só é útil quando colocado em prática. A verdadeira alquimia acontece quando esses aspectos deixam de ser conceitos e passam a ser vivências. Cada princípio não é isolado. Eles se entrelaçam, se influenciam, se comunicam constantemente. O corpo físico responde aos desejos do Kama Manas. O prana se move conforme a harmonia ou o caos da mente. O Linga Sharira se fortalece ou enfraquece conforme o alinhamento com Manas superior. Tudo está conectado. A vida humana é, nesse sentido, uma sinfonia de vibrações. E você é tanto o instrumento quanto o músico. Quando vivemos inconscientemente, somos como cordas desafinadas tocadas pelo acaso, reagindo às pressões do mundo externo. Mas quando começamos a despertar para nossos princípios internos, passamos a afinar cada parte de nós, corpo, energia, mente, alma, em sintonia com uma melodia maior. Essa é a verdadeira harmonia espiritual, a união consciente de todos os níveis do ser. A transformação começa pelas pequenas escolhas. A forma como você respira, o que você consome com o corpo e com a mente, o modo como você reage às emoções, a capacidade de observar seus pensamentos sem se perder neles. Cada ação cotidiana pode ser um ato de alinhamento ou de dispersão, e é justamente nas coisas simples que os princípios se revelam com mais clareza. Blavatsky não pregava uma espiritualidade distante da vida, mas uma vida elevada à luz do espiritual. Quando compreendemos essa estrutura oculta, começamos a assumir um novo tipo de responsabilidade, não a que vem do medo de errar, mas a que nasce do poder de criar conscientemente. Passamos a perceber que cada palavra dita, cada intenção cultivada, cada pensamento nutrido, afeta todo o nosso campo energético e, por consequência, nossa realidade. Isso não é superstição, é ciência espiritual. É a percepção de que a alma molda o mundo ao seu redor à medida que se molda por dentro. E é esse poder de moldar que marca a transição do ser passivo para o ser desperto. Já não somos mais levados pela correnteza dos acontecimentos, mas começamos a navegar com direção. Os 7 princípios tornam-se ferramentas vivas, fontes de autoconhecimento e transformação. E quanto mais os integramos, mais nos aproximamos de viver, não a partir da personalidade fragmentada, mas a partir da essência una, silenciosa e eterna, que sempre esteve dentro de nós. Despertar para os 7 princípios é como acordar de um sonho.
De repente, o que antes parecia caótico começa a ganhar sentido. As dores revelam propósitos ocultos. As perdas mostram caminhos de renascimento. E cada momento da vida passa a ser visto como um campo sagrado de aprendizado. Blavatsky nos convida a viver com essa nova lucidez, não como ascetas distantes do mundo, mas como seres encarnados, profundamente comprometidos com o sagrado que habita o cotidiano. Aqueles que vivem a partir da estrutura interior alinhada tornam-se faróis invisíveis. Não precisam convencer ninguém. Sua presença já transforma. Pois quando o corpo está em harmonia com o prana, quando a mente inferior está sob a luz do manas superior, quando o Buddhi orienta cada decisão e Atma pulsa silenciosamente no centro, tudo se organiza ao redor dessa coerência interna. Há menos conflito, menos dúvida, menos ruído, e mais clareza, leveza, direção. Mas esse estado não é fixo, ele precisa ser cultivado. A alma é como um jardim, precisa de luz, atenção e poda constante. Velhos padrões tendem a retornar, antigos desejos tentam retomar o controle. Blavatsky foi clara ao afirmar que a evolução não é linear, mas espiralada. Avançamos, recuamos, nos testamos. E é nesse processo que a verdadeira força nasce. Não na perfeição, mas na perseverança em manter a chama acesa mesmo nos dias de escuridão. O mundo exterior continuará a desafiar, provocar, seduzir. Mas agora, a diferença está em quem responde. Já não é mais a mente dominada pelo medo, nem o ego ferido buscando validação. É a alma desperta que responde. E essa alma sabe quando agir, quando calar, quando avançar e quando simplesmente observar. Essa é a liberdade real, não fazer o que se quer, mas ser livre do que antes nos governava sem que percebêssemos. A cada dia vivido com consciência dos 7 princípios, algo em nós se eleva, não como algo extraordinário, mas como um retorno natural àquilo que sempre fomos. A vida se torna sagrada, o outro se torna um reflexo, o tempo se torna um instrumento, e a alma, enfim, começa a lembrar que sua verdadeira pátria não está neste mundo, mas se manifesta através dele, como um raio de eternidade dançando por instantes na matéria. Chegamos ao fim da jornada, mas na verdade estamos apenas começando, pois o verdadeiro objetivo de conhecer os 7 princípios do ser humano não é acumular informação, é transformar a forma como existimos. Helena Blavatsky não transmitiu esse conhecimento para que fosse admirado à distância, mas para que fosse vivido com coragem, consciência e reverência. Cada princípio é uma porta, e agora que todas foram abertas diante de você, a pergunta que ecoa é inevitável. Quem você vai escolher ser, agora que sabe quem você é? O corpo continua o mesmo, mas já não é visto como prisão, e sim como instrumento sagrado. O prana continua fluindo, mas agora pode ser guiado com intenção. O corpo etéreo pulsa mais limpo, mais alinhado. A mente inferior, antes dominada por desejos, começa a ser educada pela luz do pensamento superior. E esse pensamento, enfim, rende-se à sabedoria silenciosa de Buddhi, que o guia com compaixão e verdade. No centro de tudo, Atma observa, sereno, eterno, intocado, esperando o momento em que sua presença se torne o centro consciente da vida encarnada. A partir de agora, cada desafio é uma oportunidade de integração. Cada queda, uma chance de voltar ao eixo. Cada relação, um espelho. E cada instante, por mais comum que pareça, um campo fértil onde a alma pode escolher vibrar de forma diferente. Não importa onde você esteja na vida, o quanto tenha errado, ou o quanto ainda falte aprender. O chamado ao despertar é para todos. E você o ouviu. Isso por si só já muda tudo. Seja paciente consigo mesmo. O trabalho interior é sutil, mas poderoso.
Às vezes parecerá que nada está acontecendo. Mas por dentro, os velhos alicerces estão ruindo, e um novo templo está sendo erguido, silenciosamente, com cada escolha feita a partir do eu verdadeiro. Não há pressa. O tempo da alma não é o tempo do mundo. E mesmo quando você se esquecer, mesmo quando se perder novamente nas ilusões da matéria, Atma continuará ali, firme, luminoso, imutável, esperando ser lembrado. Você é mais do que um nome, uma história ou um corpo. Você é um ser composto de 7 dimensões, entrelaçadas pela sabedoria do universo e nutridas por um propósito sagrado. Que este conhecimento não fique apenas no intelecto, mas desça até o coração e transforme seu caminho. Porque agora você sabe. Há uma luz dentro de você que não pode ser apagada. Ela sempre esteve lá. E tudo o que ela precisa é que você a reconheça. Agora que os 7 princípios foram revelados, algo dentro de você mudou. Não se trata apenas de entender com a mente. Trata-se de sentir com a alma. Cada camada explorada, do corpo físico ao espírito eterno, é parte de um desenho sagrado que você carrega dentro de si desde o início dos tempos. E ainda que o mundo lá fora continue barulhento, confuso e incerto, dentro de você existe agora uma ordem, uma arquitetura invisível que aponta para o eterno. Você viu, você sentiu, e isso não pode mais ser desfeito. Ao longo dessa jornada você atravessou o visível e tocou o invisível. Reconheceu a força da vida, a presença da mente, a profundidade do desejo, o brilho da intuição e, por fim, encontrou o silêncio do espírito. Tudo isso estava em você o tempo todo, adormecido, à espera do momento certo para despertar. E talvez esse momento tenha sido hoje. Talvez você não tenha encontrado todas as respostas, mas encontrou as perguntas certas. E isso é mais valioso do que qualquer certeza imposta. Agora, o chamado é simples. Não volte a dormir. Não permita que esse conhecimento se torne apenas mais uma lembrança esquecida em meio à rotina. Relembre, todos os dias, quem você é por trás dos papéis, dos medos, das máscaras. Relembre que você é uma alma em expansão, composta de 7 princípios vivos, pulsando em harmonia com a sabedoria do cosmos. Essa consciência é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. E quando você vive a partir dela, sua vida deixa de ser comum e passa a ser sagrada. A luz que agora brilha em você pode acender outras. Pode tocar pessoas ao seu redor de maneiras que você nem imagina. Pode inspirar, curar, transformar. Por isso, compartilhe o que sentiu aqui. Comente abaixo o que mais tocou sua alma. Que princípio ecoou mais forte dentro de você? Sua experiência pode ser o despertar de alguém que ainda caminha no escuro. E se essa jornada fez sentido para você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso não é apenas apoio, é um pacto silencioso com o seu próprio despertar. Lembre-se, você não está sozinho nessa busca. Existem almas por toda parte despertando pouco a pouco, lembrando de quem realmente são. Que você seja uma delas. Que sua vida se torne o reflexo vivo da sabedoria que carrega. Porque no fim das contas, não há nada mais revolucionário do que um ser humano que conhece sua essência e escolhe viver a partir dela. E se esse vídeo te levou até esse ponto, então ele cumpriu o seu propósito. O resto agora é com você.